Então, vamos estar iniciando nossa reunião de oração, um estudo da palavra, e convidarei nossa irmã Eliene para estar fazendo essa primeira oração. Por gentileza, minha irmã. Amém. A paz do Senhor para todos, né? Amém. Agradecemos a Deus, né, por mais uma reunião com nossos irmãos, que Deus esteja presente e que o nosso Senhor grandioso nos dê mais uma bênção, mais um entendimento, sabedoria, que Ele nos abençoe aceitando todos os pedidos de orações para os nossos irmãos, para os nossos entes, e que Ele visite os enfermos, que Ele dê sabedoria para nós entendermos a palavra, que Ele mande a palavra certa para cada um de nós, que o nosso grandioso Deus é maravilhoso todos os dias. Eu só tenho a agradecer, gratidão, agradecer os irmãos aí pela oportunidade, né, pelo carinho, e que Deus abençoe cada um de nós e abençoe a família, nossa família, a família de todos vocês, e que Ele sabe melhor do que nós o que nós estamos precisando e o nosso objetivo, né, de cada vez mais resgatar as pessoas, né, para o caminho certo, que é o caminho de Deus, né? E que Deus abençoe nossa vida e me dê mais entendimento, me dê sabedoria, e agradeço a vocês pela oportunidade e que eu venha aprender cada vez mais. Agradeço a Deus, agradeço a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Agora, vou convidar o menino Fagner. Menino Fagner, ele vai estar... O Bruno vai colocar na tela aí. Aí, menino Fagner, lê para nós aí, Fagner. Provérbios capítulo 15, verso 5. O insensato desprezar a instrução de seu pai, mas o que atende à representação consegue a providência. Pode deixar o texto aí, Bruno. Deus abençoe, menino Fagner. Amém. Você faz ideia do que quer dizer esse pequeno provérbio aí, menino Fagner? Você lembra da última vez que você perguntou o que era um provérbio? Então, provérbio, um ensinamento. E aqui tem um bom ensinamento para você, ó. Aqui está falando que o insensato, aquele menino que não tem juízo, o homem, ele despreza, ele não dá atenção quando o seu pai ou a sua mãe fala alguma coisa para ele. Sabe quando sua mãe fala para você assim, ó, Fagner, não é para você ficar andando com aqueles meninos ali, porque eles são muito boca suja, eles ficam pegando as coisas dos outros. Então, quando você obedece a sua mãe e não anda com esses meninos, você está sendo sensato. Você está sendo obediente ao seu pai, à sua mãe, e com isso, quando você escuta a sua mãe e o seu pai, você consegue, ó, o que está dizendo no texto aí, ó, no final, a prudência. Você vai ser um menino sábio, e Deus vai estar te abençoando. Beleza, meu irmãozinho? Beleza. Então, ó, obedeça sempre a mãe, sempre o seu pai, e isso aí é um mandamento com promessa. Deus abençoa as crianças que respeitam, que obedecem aos seus pais, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Amém. Agora, para a segunda oração, convidar a nossa irmã Lourdes para estar apresentando os pedidos de orações aí que tem chegado até nós. Por gentileza, irmã. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero pedir ao Senhor permissão e licença para entrar diante do seu altar, Senhor, e colocar diante da tua presença, Senhor, embaixo da tua cruz,
os pedidos de orações, Senhor Jesus, de todas as quintas-feiras, Senhor, e aqueles que têm sido acrescentados. E hoje, Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, pela vida do Zé Gabriel Cristina, filho, que não está bem. Que o Senhor visite a vida dele, Senhor, que o Senhor vai de encontro, o Senhor sabe o que se passa com esse Senhor, com essa pessoa, que o Senhor possa estar visitando, com cura, com libertação, que o Senhor sabe do que ele precisa, Deus. Coloca a vida do José Gabriel diante do teu altar. Também, Senhor, peço a Ti, Senhor, pela saúde do irmão Sérgio, pela Lívia, pela Aline, o Eduardo, a irmã Quitéria, Senhor, que encontra a vida deles, o Senhor sabe do que eles precisam, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, a vida deles, o lar deles, Senhor, com cura, com libertação, em nome de Jesus, repreendendo, Senhor, amado, todo mal contra a vida deles, que o Senhor esteja sarando, Senhor, onde dói, visita, Senhor, coloca essa família diante do teu altar nesse momento, em nome de Jesus, visita a vida deles, tá, querido? Visita a casa do Mateus, a família dele, o Senhor sabe quem é. Vai de encontro nesse momento a vida do Mateus, a sua família, Senhor. Toma nas tuas mãos santas. Quero pedir a Ti também, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, que o Senhor visite o lar de cada um, que o Senhor possa tocar, Senhor, onde estiver doendo, que o Senhor possa estar sarando, que o Senhor possa estar derramando saúde sobre a vida de cada um deles, de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor restaure a família de cada um que estiver precisando de restauração. Peço ao Senhor pelos casais, que o Senhor esteja abençoando grandemente, restaurando casamento, restaurando famílias, que o Senhor possa estar salvando, Senhor, aquele que precisa de salvação. Eu coloco a vida de cada um aqui presente, Senhor, diante do teu altar nesse momento. Quero pedir ao Senhor também pela vida do Júnior, Senhor, do meu marido, que temos ido bastante para o médico esses dias, Senhor, a pressão dele oscilando, que o Senhor possa estar normalizando, dando saúde, derramando saúde, Senhor, para que possamos estar caminhando um pouquinho mais na Tua presença, Senhor, com paz, sabendo que, e eu sei que o Senhor está no controle de tudo, porque tudo tem um propósito maior, Senhor. Tudo que a gente passa nessa vida é porque é permissão Sua e tem um propósito maior que só entenderemos depois. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui presentes, que o Senhor visite cada um, visite o lar, visite a família e a parentela todinha, Senhor. Aqueles que não te conhecem ainda, que o Senhor possa estar alcançando com o teu braço forte, com a tua mão de misericórdia. Eu peço a Ti essas bênçãos em nome de Jesus. Abençoa também quem vai trazer a palavra, o ensinamento, que o Senhor continue usando na Tua presença, Senhor, e que possa nos ensinar cada dia mais. E eu Te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua presença, junto com meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, irmão. Amém. Já iremos orar. Vamos fazer Tá uma bom. pequena oração agora e vamos orar no final também. Tá bom. Oremos. Eterno Deus e bom Pai Celeste, Senhor Deus, graças te damos por essa reunião, Senhor, por esse ajuntamento. E neste momento, ó Deus, te pedimos, clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa estar enviando o Teu Espírito Santo, Senhor, para consolar, porque somente o Teu Espírito Santo pode consolar os corações neste momento de separação, de perda. Ó Deus querido, não há palavras para nós podermos consolar a pessoa, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo pode consolar, Senhor. Seja com toda a família, abençoa também na parte burocrática, na parte que vai fazer o enterro. Senhor, abençoa em tudo, Senhor, por misericórdia, seja com essa família, com toda a parentela, com todos os amigos, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amém. Amém. E no final vamos orar novamente. Amém. Agora, eu vou convidar a nossa irmã Jaqueline para estar Boa trazendo a palavra aos nossos corações. Está contigo a palavra, minha irmã. Obrigada. Obrigada aí pela confiança, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aí sobre todos. Amém. Vamos lá. Eu vou ler com vocês 2 textos, mas de início eu vou começar em Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo 10. Conforme eu for trazendo aqui a palavra, os irmãos vão entender. Em Lucas, nós vamos ler o verso 38 até o verso 42, que está escrito: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mais para frente a gente lê o próximo texto que eu vou usar, mas por enquanto vamos nos atentar aqui ao que nós lemos. Aqui nós encontramos, na verdade, o relato de 2 mulheres, Marta e Maria. É uma passagem que eu sei que é muito conhecida dos irmãos. Sabemos também que elas moravam com seu irmão Lázaro em Betânia. E a Bíblia, ela vai nos relatar pelo menos 3 momentos importantes em que essa família, em que esses 3 personagens, eles vão aparecer. Nós temos o capítulo 11 de João, a qual eu sei que vocês estão tratando, né? Aqui, desde o capítulo 1 de João. Então, nós temos o episódio da morte e ressurreição de Lázaro. Nós temos também aqui este relato em que nós acabamos de ler, e nós temos o relato de João 12, e quem também vai aparecer esses 3 personagens que nós vamos ler hoje. Então, esses 3 episódios em que aparece Marta, Maria e Lázaro. Mas aqui a atenção está voltada para as 2 irmãs. Marta e Maria, nós podemos perceber que elas diferenciavam em alguns aspectos. Afinal, sendo irmãs, nem todo irmão é parecido com o outro, né? Até irmãos gêmeos a gente sabe que há semelhanças, mas que encontra-se muitos aspectos diferentes, e não era diferente também com essas irmãs. Porém, elas se assemelhavam em uma coisa: as 2 amavam o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus também amavam a elas e seu irmão. Lá em João, no capítulo 11, no verso 5, está escrito: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus as amava e elas amavam a Jesus também. Só que eu quero falar um pouquinho acerca de Marta e de Maria hoje. E começando por Marta. Nós encontramos aqui algumas características de Marta. E nós vemos que ela era uma pessoa que gostava muito de servir. E ela era uma serva dedicada. Marta, ela é retratada em todas as passagens aqui que nós lemos, em João capítulo 12, que nós vamos ver, nós vamos encontrar Marta, ela sendo uma anfitriã que fazia questão de receber as pessoas e que cuidava de cada detalhe, sempre cuidando dos preparativos para oferecer uma boa recepção e servir a todos. Então, nós vemos que Marta, na Bíblia, nós encontramos as características de Marta como uma serva que gostava aí de sempre estar se dedicando a todos.
Só que o episódio em que nós lemos, nós vemos que Marta, ela acaba se irritando com Maria, sua irmã. E ela faz uma reclamação a Jesus, pedindo que Jesus ele intervisse e corrigisse a sua irmã. Afinal de contas, seria normal considerar a falta de respeito da sua irmã. Ela estava servindo a todos, fazendo uma coisa aqui, preparando a comida, arrumando a mesa e fazendo isso, fazendo aquilo, e a sua irmã não estava lhe ajudando, estava aos pés de Jesus. Então, ela pensou, vou questionar e vou pedir com que Jesus fale alguma coisa e corrija a minha irmã, né? Então, olhando aqui, eu como mulher, e eu creio que as mulheres que estão aqui, as irmãs que estão aqui, pensariam também de alguma forma, nossa, né, eu estou aqui recebendo visitas e eu tenho uma irmã, ou quem sabe uma filha, né, as irmãs que têm filhas aí que já são mais velhas, que poderiam estar ajudando a cozinhar, a arrumar as coisas, dar uma ajeitada na casa, porque mulher é assim, mulher se preocupa com detalhes, vai receber visita, a gente quer que tudo esteja, no mínimo, organizado e com algum preparativo para receber a visita, ainda mais se é uma visita que nós amamos, se é uma visita que é importante. Então, a mulher, ela cuida desses detalhes, né? Então, observando Marta, aparentemente, humanamente falando, parece que os sentimentos de Marta são até sentimentos naturais e compreensíveis, né? E quando ela vai questionar a irmã na frente de todos e pedir com que Jesus, ele repreenda, provavelmente ela deve ter se surpreendido com a resposta de Jesus, porque com certeza não é o que ela esperava, né? Afinal, na cabeça dela, a errada ali era Maria, que não estava a ajudando. E aqui, com essa atitude de Marta, que creio eu que, embora fosse um sentimento natural, pode também não ter sido e não foi uma atitude legal. Afinal de contas, pensa você ser repreendido aí na frente de um monte de visita a todos que estavam ali por a sua mãe ou pelo seu esposo, pela sua esposa. Com certeza, no mínimo, seria uma cena constrangedora para quem está sendo ali repreendido, né? E é o que Marta, ela faz. Ela quer que Jesus repreenda a sua irmã e ela chama a atenção na frente de todos. E aqui, logo de início, nós podemos perceber que é uma atitude que, embora na mente de Marta parecia ser certa, Jesus a repreendeu e mostrou que não era uma atitude correta. Porque, embora Marta estava ali servindo a todos, embora a atitude dela fosse uma atitude boa, talvez a intenção não fosse a intenção correta. Porque, de uma maneira sutil, nós, seres humanos, nós temos comportamentos que podem ser pecaminosos. E quais são esses comportamentos? O orgulho. O orgulho, ele pode corromper até os melhores dos nossos gestos. Afinal, o gesto de Marta era um gesto louvável. Ela estava servindo, né? Só que ela estava servindo e, ao mesmo tempo, ela estava reclamando. Ela estava olhando para outra pessoa, que no caso é a sua irmã, né? Então, ela estava fazendo, mas cobrando da irmã com que fizesse. Ela estava servindo, mas estava reclamando por estar servindo, por ter escolhido fazer aquilo, né? Então, embora fosse um gesto bom, uma atitude louvável, essa atitude com que ela teve, no mínimo, demonstrou um comportamento que não foi de todo correto. E aí a resposta de Jesus para Marta, de início, poderia até ter parecido uma resposta um pouco difícil de se ouvir, até mesmo para ela. Porque, como eu falei, na mente dela, ela estava certa, ela estava servindo e sua irmã não. Mas ela não ouviu de Jesus aquilo que ela esperava. Ela ouviu, na verdade, uma outra coisa, uma repreensão. E é claro, creio eu que de uma maneira muito amorosa da parte de Jesus. E essa repreensão que ela recebeu de Jesus, com certeza, a transformou. Porque nós vamos ver no relato de João 12, em que ela novamente aparece servindo. E dessa vez Marta,
ela aparece servindo e com amor. Ela serve, mas sem reclamar, sem cobrar de uma outra pessoa, sem apontar o que outra pessoa estava ou não fazendo. Então, ela teve uma transformação com a repreensão amorosa de Jesus. Então, Jesus, ele não critica Marta por aquilo que ela faz, por ela estar servindo. Claro que não. Jesus, ele só repreende como ela faz, porque ela escolheu servir, mas foi queixar-se de sua irmã. Então, Jesus deu uma leve repreensão em Marta, ensinando uma lição sobre onde devem estar as nossas prioridades verdadeiras, que é o que eu quero focar com os irmãos aqui nessa oportunidade, nesta noite. Então, a motivação e desejo de Maria, nós podemos perceber que com a resposta de Jesus, que eram mais louváveis do que os de Marta. Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e escutar com atenção, prestando atenção em cada palavra do seu mestre, do seu Senhor. Não é que ela estava sendo preguiçosa, não é que ela simplesmente não deu importância para aquele momento ou que ela não se importava com a sua irmã, mas ela entendeu a oportunidade que ela estava tendo. O próprio Deus estava em sua casa. Ela não poderia perder a oportunidade de aproveitar cada segundo e se derramar aos seus pés e ouvir toda e qualquer palavra que saísse de sua boca. E é por isso que Jesus, ele diz, Maria escolheu a boa parte. Então, nós já entendemos como Marta ela era, né? Há diferenças, como eu falei, entre Marta e Maria. Marta, ela era mais dada ao impulso, era mais agitada, era aquela que gostava de estar ali, fazendo, servindo. Já Maria, provavelmente ela era mais calma, era mais contemplativa, mais receptiva. Ela gostava de aproveitar a oportunidade para ouvir, para prestar atenção em cada detalhe. E aí, falando agora um pouco de Maria, nós podemos ver que Maria, ela era uma adoradora, uma verdadeira adoradora. Maria tinha escolhido a boa parte. Maria, ela tinha descoberto algo realmente importante, que era a adoração verdadeira e a atenção total a Cristo. E essa foi uma prioridade mais alta até mesmo do que o próprio serviço, e que não lhe foi tirada, mesmo à custa de algo louvável, como ajudar Marta. Ela poderia ter ido ajudar Marta, e seria algo bom, afinal ela estaria servindo a todos e servindo a Jesus, mas o coração humilde e obediente de Maria em estar ali, prostrada aos pés de Jesus para ouvi-lo, era melhor para Cristo do que a mesa arrumada de Marta. E isso define a adoração como a mais alta prioridade de todo cristão. Nada, nem mesmo o serviço que nós podemos prestar a Jesus é mais importante do que verdadeiramente ouvi-lo, ouvir a sua palavra, guardar a sua palavra e honrá-lo com todo o nosso coração. Lembra que Jesus, ele disse à mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4? Deus está procurando verdadeiros adoradores. E Maria tinha entendido a verdadeira adoração. Então, nós precisamos, irmãos, tomar cuidado de não ficarmos tão preocupados em fazer tantas coisas para Deus até mesmo, e começar a deixar de lado o que é mais importante, a atitude de nos colocarmos aos seus pés, apenas para ouvi-lo, apenas para estar ali contemplando a sua mensagem, a sua palavra, e honrá-lo de todo o nosso coração.
honrar tudo que ele fez por nós. Nós não podemos nunca deixar que o nosso serviço a Cristo, ele desincentive a nossa adoração a ele. Porque nós temos a tendência, muitas vezes, de inverter as prioridades espirituais verdadeiras. Quando nós colocamos as nossas obras à frente, quando nós colocamos as obras como mais importante para nós do que a nossa adoração verdadeira a Jesus. Falando aqui, quero dar um exemplo sobre mim. Antes de congregar na presbiteriana, eu servia em uma outra igreja. E nessa outra igreja, eu era professora da escola bíblica, e o pastor, ele confiava muito em mim, então ele me dava muitas oportunidades, né? Quando não para estar na escola bíblica, para levar uma palavra. E eu já estudei esse texto outra vez, não foi a primeira vez. E na primeira vez que eu me peguei estudando ou meditando nesse texto, eu tomei muito para mim a palavra. Eu me vi muito como Marta, apenas colocando a prioridade de servir, não que isso seja ruim, não que isso seja errado, mas muitas vezes eu deixava com que o serviço tomasse conta de tudo. Então, trabalhava fora, trabalhava dentro, porque a mulher, ela trabalha fora de casa, dentro de casa, e eu ainda tinha responsabilidade na igreja. E muitas vezes, os sermões preparados e os ensinos era ler um texto para preparar sermão, preparar ensino, e eu me pegava não mais me deleitando na palavra, sabe? Tirando aquele momento realmente, primeiramente, para ouvir, para me deleitar, para me prostrar. Me pegava preparando muitos sermões e ensinos, ao invés de escolher a boa parte, preocupada demais com o que eu tinha que fazer, com o que eu tinha que servir, mas esquecendo a boa parte de estar ali, de meditar, de pegar aquela palavra para mim e, primeiramente, me prostrar aos pés de Jesus, honrá-lo com todo o meu coração, porque eu não honro a Jesus só quando eu presto um serviço, mas quando verdadeiramente eu tomo aquelas palavras para mim, passo meu tempo com ele, adorando, prestando atenção na sua palavra, guardando em meu coração. E muitos cristãos, principalmente os que têm muitas responsabilidades, pode acontecer se pegando dessa forma, preocupado demais com o que tem que fazer, com o que precisa fazer, e se esquecendo aí da boa parte. Então, as boas obras, ela é necessária, mas nós não podemos praticar obras nunca para alcançar mérito ou justiça ou favor de Deus, ou fazer porque Deus, ele vai me amar mais se eu fizer. Não. Por isso que as escrituras, ela nos mostra que o foco da fé está no que Deus já fez por nós e não no que nós podemos fazer para ele. Nós precisamos fazer, mas nós temos que ter a intenção correta no fazer e escolher primeiramente a boa parte. Então, muitas vezes, nós podemos imaginar que Jesus, ele está mais interessado no nosso trabalho, mas na grande realidade, não. Ele está mais interessado na nossa adoração. Então, nós estamos ocupados demais. Como que nós temos vivido? Ocupados demais, correndo demais para um lado, para o outro? Ocupados demais com as nossas vidas? Com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, que são genuínos, são importantes, mas como está sendo a prioridade hoje do nosso coração e da nossa vida? Colocando tantas coisas na frente. E é isso que eu quero que nós possamos meditar hoje. Estamos ocupados demais? Estamos ocupados demais com tudo? Com o serviço a Deus, com o serviço no lar, com o serviço fora do lar, com os cuidados com os filhos, mas e a boa parte? Será que nós estamos escolhendo a boa parte? O muito serviço de Marta era uma distração para a boa parte, que era realmente necessária.
ouvir e aprender de Jesus. E aí, falando ainda de Maria, nós vemos que Maria, como eu disse lá no início, esses 3 personagens, eles vão aparecer 3 vezes na Bíblia, e Maria, ela aparece as 3 vezes da mesma maneira. As 3 vezes que vai relatar aqui sobre esses irmãos e que vai falar de Maria, as 3 vezes Maria está aos pés de Jesus. Nós vemos aqui a primeira, que ela está aos pés de Jesus para aprender. Nós vemos que a segunda vez, Maria está aos pés de Jesus chorando pela morte de seu irmão Lázaro. E nós vamos ver que a terceira vez em que Maria aparece, ela está novamente aos pés de Jesus, mas dessa vez ela está para agradecer e novamente adorar Jesus. E aí, indo para João, capítulo 12, que eu já estou caminhando para o final, vejamos o que está escrito, irmãos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Veja que novamente aparece Marta aqui servindo, mas dessa vez ela não reclama por Maria não estar ajudando. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Até aqui. Então, aqui, o contexto desse capítulo 12 de João, creio que os irmãos já sabem, vocês estão meditando aqui, né, no Evangelho segundo João. O contexto aqui a gente vê que estava vinculado à ressurreição de Lázaro, né, que serviu aí como uma prova do poder de Jesus para operar milagres, e assim também alimentou a hostilidade dos líderes judeus para com Jesus. Então, aqui, Jesus ele tinha realizado um grande milagre público, um dos seus grandes milagres publicamente, né, que foi ressuscitar Lázaro, e isso já alimentou ainda mais a hostilidade que já havia entre os líderes, né, que planejavam aí matar a Jesus. E aí, esse episódio de Maria ungindo Jesus prenunciou a iminente prisão de Jesus, julgamento, condenação, crucificação e sepultamento. Então, é aqui que nós encontramos, né, o contexto dessa passagem onde relata que Maria ungiu Jesus. E aí, eu quero me atentar ainda para esse texto, mas vendo novamente a atitude de Maria. É interessante que essa passagem ela é relatada não só em João, mas também é relatada em Mateus e Marcos. E em Marcos está escrito assim, ainda falando sobre a mesma passagem. Marcos, no capítulo 14. Está escrito assim no verso 3. Entrando ele em Betânia, na casa de Simão, leproso. Aqui dá um detalhe que não fala em João, fala que é na casa de Simão, leproso. E assentado à mesa veio uma mulher, não fala o nome de mulher, mas aqui em João nós vemos que é Maria, irmã de Lázaro e de Marta.
e que trazia um vaso de alabastro. Então, nós temos o detalhe aqui também em Marcos, que ela carregava este perfume muito caro dentro de um vaso de alabastro, que era uma espécie de recipiente, né, que armazenava óleos, essências e perfumes. E por armazenar aí um material de valor, né, esses vasos de alabastros, eles eram objetos bem elaborados para a época, justamente para carregar aí coisas de valor importante. E voltando para o relato aqui de João, nós vemos que está escrito no verso 3, então Maria tomando 1 libra de bálsamo. 1 libra aqui, irmãos, equivale a meio litro. Então, era meio litro de unguento de nardo puro. Caríssimo. Então, aqui, até na minha tradução ARA, está relatado 1 libra de bálsamo de nardo puro. Aqui, na verdade, nessa tradução, está muito precioso. Na outra tradução que eu tenho aqui, está caríssimo. Então, a gente vê que era algo realmente de muito valor. E esse nardo puro, que a Bíblia ela vai descrever, ele era um perfume que era importado. E ele era um perfume importado do norte da Índia. Então, você não encontrava esse perfume em qualquer local, em qualquer esquina, em qualquer loja. Não. Ele era algo importado, que era produzido aí de uma maneira diferente. Né? Então, até colocando aqui para os nossos dias hoje. Eu não sou uma dessas pessoas, mas eu conheço pessoas que só usam perfume importado. Perfume que não é do Brasil. E nós sabemos, pelo menos, creio que a grande maioria sabe, que um perfume importado, ele já é algo de maior valor. Porém, qual que era o valor aqui? A Bíblia ele vai dizer qual era o valor deste nardo, deste perfume. Mais à frente, nós vamos ver que os discípulos se indignaram, no relato de Marcos mesmo, nesse paralelo com essa mesma passagem, vai falar que os discípulos se indignaram, em Mateus também está relatado isso, que os discípulos eles se indignaram com a atitude de Maria, e Judas, tomando a voz, ele diz, né, que poderia pegar este perfume e ter vendido por 300 denários. E na época, 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. Logo, 300 denários era equivalente a quase 1 ano de trabalho. Então, irmãos, se a gente jogar aqui, só para a gente ter uma noção, para os nossos dias de hoje, se a gente pega 10 meses aqui, 10 meses vezes o salário mínimo hoje, que é 1.412, vai dar em torno de 14 mil e pouquinho. Pensa num perfume de 14 mil. É muito dinheiro. Eu jamais pagaria. Eu acho que nem eu tendo dinheiro eu pagaria. É muita coisa. Eu mesmo não tenho costume de pagar nem de 300 reais para cima, eu já não pago. Né? Tem gente que paga, tem gente que gosta. Mas é muito dinheiro. Agora, era isso. Maria, ela pegou algo caríssimo. A própria Bíblia relata como algo que era valioso, que era de muito valor, que equivalia aí a basicamente quase 1 ano de salário. Então, o que fica para nós até usando como exemplo, né? Eu sei que se a gente compra um perfume assim muito caro, a gente quer que no mínimo ele dure 1 ano. Eu sou assim. Eu não compro perfume, mas eu comprei aí um kit para o meu cabelo e de uma marca aí que é de profissional. As mulheres daqui do grupo devem até saber qual que é, da Vela. E foi muito caro. E quando eu comprei, eu falei, não, eu vou comprar, mas vai ter que durar no mínimo 7 meses isso aqui. E eu tô fazendo com que ele dure. Ele vai ter que durar 7 meses no mínimo. Porque eu achei caro, então tem que durar. Né? Então é a mesma coisa com perfume. Se é algo valioso, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar uma gotinha, né? Se é um perfume por esse valor, eu ia fazer com que ele durasse no mínimo uns 3 anos. Eu, Jaqueline.
Então, era uma gotinha para algo especial. Eu sei que muitos brasileiros agem dessa forma. Mas Maria não. Maria não. Ela quebrou o vaso. A Bíblia relata que ela quebrou, e eu creio que era para mostrar que não ia ficar uma gota daquele perfume. Era para mostrar que aquele vaso, aquele nardo não seria usado em nenhuma outra ocasião, a não ser para aquela ocasião. E a lição que eu quero trazer para nós aqui hoje é justamente essa. Será que nós faríamos algo assim para Jesus? Porque lá em Marcos ainda, Jesus ele vai dizer o seguinte, lá no verso 8, quando os discípulos se indignaram, Jesus disse, deixe ela em paz, ela fez o que pôde. Maria fez o que pôde, e a lição que eu quero trazer para nós hoje é, nós estamos fazendo o que nós podemos, de verdade, para Deus? Será que nós estamos fazendo? Eu estou lendo um livro que o tema é a crucificação de Jesus, e neste livro, eu li esses dias, num capítulo, o autor ele vai falar sobre os moravianos, que eram cristãos, um movimento que ficou muito conhecido, eu creio que a grande maioria aqui já ouviu falar. E era uma das maiores ações missionárias desses morávios, da história da igreja. E alguns dos moravianos, irmãos, não tendo dinheiro para enviar para a missão, eles se vendiam como escravos. Então, eles se vendiam como escravos para pregar o evangelho a pessoas que talvez nunca ouviriam a falar de Jesus. Então, eles se vendiam como escravos para pregar para essas pessoas e passarem o resto das suas vidas pregando para essas pessoas. E olhar atitude como essa de irmãos, homens comuns, mulheres comuns, como eu, como vocês, e ver o que eles fizeram, no mínimo é para fazer a gente se questionar. Caraca, o que eu tenho feito de verdade para Deus? Como que eu tenho agido? Eu entrego uma verdadeira adoração? Eu faço o que pôde, como Jesus disse de Maria, entregando, de fato, o melhor? É isso que nós devemos, no mínimo, refletir. Então, ela fez o que pôde, e ela fez o melhor. Dizem que nessa cultura judaica, do tempo de Maria, quando a menina ali ia chegando, né, na fase aí da mocidade, já começava-se a juntar esse nardo. Ia juntando aos poucos, porque era algo precioso e caro. Para quando chegasse no tempo do casamento e no dia das núpcias, a mulher ela pudesse usar este nardo, esse perfume, para uma ocasião muito importante, porque era uma ocasião muito importante para as mulheres. E Maria deixa claro aqui que nem essa ocasião seria mais importante do que estar e aproveitar ali Jesus. Usar em Jesus o perfume, quebrar e usar até a última gota, era a ocasião mais importante da vida de Maria, e ela entendeu o momento. Novamente, todas as vezes, os 3 relatos que aparece Maria, ela está prostrada aos pés de Jesus. Então, é essa lição que eu quero trazer hoje aqui para nós. Ficar como uma reflexão, como nós temos vivido. Nós temos que ter um pouquinho também de Marta. Que tenhamos um pouco de Marta e um pouco mais ainda de Maria. Que possamos ser servos dedicados, mas que, acima de tudo, que possamos entender a boa parte. Que possamos entregar uma verdadeira adoração e entregar a Jesus o que nós podemos. Que um dia, quando nós partimos, quando a gente morrer, que alguém possa se lembrar da gente. Não, a Jaqueline é a menina que me ensinou, eu quero que os meus filhos um dia digam isso. Não, a Jaqueline, a minha mãe, foi aquela que me ensinou a andar com Deus. Porque Jesus, ele termina o episódio assim,
para a gente concluir a mensagem, irmãos. Após Jesus, então, repreender os discípulos, falando com que eles deixassem Maria em paz, que ela fez o que pôde, Jesus, ele vai dizer, na verdade, Judas, né? Judas, ele fala que poderia dar aos pobres, e Jesus, ele não está excluindo aqui os pobres. Não, a gente tem que ajudar, e a Bíblia fala que a gente tem. Mas Jesus, ele está falando que aquele momento ali era mais importante. Os pobres, eles teriam muitas ocasiões para ajudar. E aquele momento ali com Jesus não iria se repetir de novo. E aí, Jesus, ele finaliza... no relato aqui de João não fala, mas em Marcos, olha o que Jesus fala de Maria. No verso 9, capítulo 14 de Marcos, no verso 9. Na verdade, Jesus ele fala, essa fez o que podia, ela antecipou-me a ungir o meu corpo para o sepultamento. E na verdade eu vos digo que, aonde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. E olha que engraçado. Quantos anos se passaram desde que Jesus disse isso? Quantos mil anos? Mais uma profecia de Jesus se cumprindo. Olha nós aqui, falando dos feitos de Maria, falando do que Maria fez. Jesus disse que nunca seria esquecido a atitude dela, e não está sendo, porque estamos nós aqui, lembrando do que ela fez, e tomando ela como exemplo, para que a gente possa fazer também a Ele, a Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor. Então, é essa lição, irmãos, que eu quero trazer, é essa meditação, que possamos servir com dedicação, mas que acima de tudo, que a gente possa enxergar qual é a prioridade máxima das nossas vidas. Que não fiquemos inquietos com tantas coisas. Nós vivemos em um mundo em que muitas coisas realmente nos inquietam, mas que a gente possa colocar em primeiro lugar a adoração a Deus e a gratidão ao nosso Senhor por tudo que Ele fez por nós. Amém. Eu agradeço desde já a oportunidade e eu espero que essa palavra ela possa edificar a vida de cada irmão. Amém. Pode ter certeza que falou muito aos nossos corações, viu? A minha parte mesmo eu já peguei. Deus abençoe. Amém. É Deus. Amém. E como é a sua primeira vez Amém, aqui, minha irmã? glória a Deus. Então, vou pedir a gentileza para você concluir, encerrar com uma oração de agradecimento. E está apresentando também a família enlutada aí, que a irmã Zefa citou para nós, por gentileza. Amém. Oramos então, irmãos. Senhor, nosso Deus bondoso, maravilhoso, digno de toda honra, glória e louvor. Obrigada pela porção da tua palavra. Obrigada pela graça, misericórdia e amor de poder fazer com que estejamos aqui, Senhor, ouvindo de ti, ouvindo a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, ela possa penetrar em cada coração como uma boa semente, que possa germinar e dar muitos frutos. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a viver realmente, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Não inquietos com tantas coisas, mas ajude-nos, Senhor, no nosso ordinário, no nosso dia a dia, a entender qual é a boa parte. Nos dá, Senhor, a alegria da salvação todos os dias. Nos ajude a todos os dias a enxergar e entender a honra que é poder te servir e nos prostrar aos teus pés. Nos ajude a entender que este é o ponto mais alto em que nós podemos chegar na vida, é estar lançados aos teus pés, Senhor. Ajude com que servimos a ti, Senhor, mas não com a intenção errada de coração. Ajude-nos a te servir em amor,
mas ajude-nos também, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Pai. Ajude-nos a amar a Ti realmente acima de todas as coisas. Ajude-nos, Senhor, a dar o nosso melhor. Ajude-nos a entender, Senhor, qual é o nosso melhor para que verdadeiramente entregamos a Ti, Senhor. Ajude-nos, porque nós precisamos de Ti até para respirar. Então eu peço, ajude-nos e quebranta todo o coração de cada irmão meu, Senhor. Pai, eu peço também pela vida de cada um e pela vida daqueles irmãos hoje que eu sei, Senhor, que está sofrendo com a dor do luto. Só o Senhor pode confortar os corações. Só o Senhor pode trazer refrigério e alívio para cada alma machucada. Então eu peço que o Senhor traga esse alívio, que o Senhor vá de encontro a cada irmão. E ajude-nos, Senhor, a entender que este momento é um momento em que nós iremos passar e que a vida é muito breve. E que possamos justamente, Senhor, entender o luto como algo a nos impulsionar para viver para Ti, para viver para aquilo que tem verdadeiramente um valor eterno. Então, desde já, Senhor, nós te pedimos, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. 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 Ei, Amém, amém. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.